Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar início a mais uma série de vídeos, na qual trataremos do tema números índices. Para tanto, nós vamos usar a apostila aqui da professora Ana Maria Lima de Farias, professora do Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense. Eu vou deixar o link dessa apostila na descrição para que vocês possam ter acesso a ela depois. Primeiro, a gente precisa saber o que é um número índice. A gente pode entender como sendo um índice ou número índice, que é um quociente que ele expressa uma variação relativa entre os valores de qualquer medida. A gente vai estudar especificamente os índices que medem variações ao longo do tempo. Esse é o tipo de índice mais comum em economia. De forma geral, a gente pode estabelecer que quando a gente está lidando com grandeza simples, ou seja, que a gente tem um único item variando, nós recorremos aos chamados índices simples. Por outro lado, se a gente pretende fazer comparações em um conjunto de produtos ou serviços, ou seja, que eu tenho vários itens, então a gente recorre aos chamados índices sintéticos ou índices compostos. Em qualquer um dos casos, é importante a gente ter a noção do que é um relativo. O relativo ele vai ser, digamos assim, a unidade constitutiva de qualquer número índice. Então a gente pode definir os relativos, que seriam os nossos índices simples, como sendo uma medida que faz a comparação entre duas épocas, uma época atual e uma época base para um único produto. Então, nesse caso, um relativo de preço, ele vai comparar o preço de um bem em dois períodos, o período que eu vou chamar de período atual e o período de referência, que nós vamos chamar de período base. Então a gente pode escrever o relativo de preço dessa forma, P0T é igual a PT, que seria o preço no período atual, dividido por P0, que P0 é o preço no período base. Nós também temos relativos de quantidade e relativos de valor, que são análogos. O Q0T seria QT sobre Q0, ou seja, a quantidade aferida no período atual, dividido pela quantidade aferida no período base. E para o relativo de valor, entenda que valor como sendo preço vezes quantidade. Então, o relativo de valor, V0T, seria VT sobre V0. É interessante ver, substituindo aqui essa relação de preço vezes quantidade em V, eu tenho aqui o VT sobre V0, ele é PT vezes QT, dividido por P0 vezes Q0. Então, eu posso desagregar PT sobre P0 por QT sobre Q0. Então, na verdade, o relativo de valor ele vai ser igual ao produto dos relativos de preço pelo relativo de quantidade. Outra forma de avaliar a variação de um índice simples é por meio da taxa de variação. Então, eu vou dizer que a taxa de variação, ou variação relativa de um índice, ela pode ser dada por a diferença entre o preço no período atual menos o preço no período base, dividido pelo preço no período base. Isso vai me dar uma variação percentual. Manipulando aquela fórmula, a gente pode também escrever dessa maneira. Eu vou ter o relativo de preço, PT sobre P0 menos 1. E assim eu estabeleço uma relação entre as taxas e o relativo. Vejamos aqui um exemplo. Então, suponha que eu tenho um único bem, no caso o arroz, e eu tenho aqui vários períodos de tempo. Eu tenho aqui o preço e a quantidade em cada um desses períodos. Em outubro, o preço do arroz ele era 2, em novembro ele era 2, em dezembro ele era 3, e a quantidade era 5, 8 e 8, respectivamente. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o relativo de preço entre outubro e novembro, eu vou colocar o preço do arroz em novembro, que era 2, dividido pelo preço do arroz em outubro, que era 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu posso também colocar o relativo de preço de dezembro com relação a outubro. No caso, eu vou pegar o preço do bem em dezembro, 3, dividir pelo preço do bem em outubro, 2. E vai ficar 3 meios, que vai ficar 1,5. E de forma análoga aqui para a quantidade. Eu divido 8 por 5, vai ficar 1,6. Pegando aqui a variação de outubro com relação a dezembro, e calculando ela em termos percentuais, a gente vai ver que se eu tomar 1,5 menos 1, eu vou ter uma variação de 0,5 ou 50%. Então, eu posso dizer que o relativo de preço de 1,5 significa que o preço do bem variou aí 50% ao longo desse período. Outro ponto interessante que vai ser mais explorado em momentos futuros são os critérios de avaliação de um índice. Esses critérios, eles na verdade eles podem ser entendidos como sendo propriedades dos relativos, esses relativos que a gente acabou de mostrar. E essas propriedades, elas vão ser buscadas, perseguidas nos índices compostos que a gente vai estudar no futuro. Vamos a elas. A primeira propriedade é a propriedade da identidade. Ela diz o seguinte, que se eu avaliar um índice coincidindo o período atual com o período base, esse valor vai ter que ser igual a 1. O segundo critério, critério de reversão no tempo, ou inversão no tempo, ele vai me dizer que se eu inverter os períodos de comparação, 0 com 1, os índices vão ser o inverso um do outro. Ou seja, se eu multiplicar I0T vezes IT0, o produto de um vezes o outro vai ser igual a 1, porque um vai ser o inverso do outro. A circularidade, a propriedade circular, ela vai me dizer o seguinte, eu posso decompor I0T, o índice com base em 0 e avaliado no período T, como sendo o produto dos índices intermediários avaliados com relação exatamente ao período anterior. Então, I01 vezes I12 vezes I23, assim por diante, até IT-1T. Todo esse produto vai me gerar o índice I0T. Então, essa é uma propriedade desejável para os números índices. Nas palavras aqui da professora, se o intervalo da análise ele é decomposto em vários subintervalos, o índice pode ser obtido como sendo o produto dos índices dos subintervalos. É interessante que se um índice satisfaz essa propriedade e a gente conhece o índice nas épocas intermediárias, a gente tem a capacidade de calcular todo o índice, sem que haja necessidade de recorrer aos valores que deram origem aos cálculos individuais. A decomposição das causas, ou reversão dos fatores, ela vai me dizer que se eu tenho um índice de preço e o índice respectivo de quantidade, o produto deles vai ter que me gerar o índice correspondente de valor. Algumas outras propriedades aqui adicionais, por exemplo, a da homogeneidade,
que mudanças na unidade de medida não vão alterar o valor do índice. E aqui a proporcionalidade, se todas as variáveis envolvidas no índice tiverem a mesma variação, então o índice resultará nessa variação. Essas propriedades aqui, 5 e 6, elas são menos abordadas na maioria dos livros. As principais são essas aqui até a propriedade 4. É interessante ver que todas essas propriedades elas são satisfeitas pelos relativos, né? Por isso que elas são consideradas propriedades dos relativos. Vamos ver aqui, por exemplo, o critério da identidade. Lembra lá, o critério da identidade é que se eu avaliar o número índice no período atual correspondente ao mesmo período base, então eu vou ter que esse índice vai ser igual a 1. Por exemplo, P de T, né, ou seja, o relativo de preço de T com relação a ele mesmo vai ser PT sobre PT, que é igual a 1. Então ele atende ao critério da identidade. A reversibilidade, né, de que se eu inverter os períodos T e 0, eu vou ter o inverso de um do outro. Então se eu tiver aqui P de T 0, eu vou ter P0 sobre PT, né, pela definição, e é na verdade o inverso aqui de 1 sobre PT sobre P0. Então isso deixa claro como o índice satisfaz o critério da reversibilidade. Outra propriedade, né, da circularidade, ela pode ser explicitada aqui pelo índice, por exemplo, P0T. Então o relativo de preços, ele é igual a PT sobre P0. Eu consigo expressar ele dessa maneira, como sendo PT sobre PT-1, PT-1 sobre PT-2, até P2 sobre P1, P1 sobre P0. Note que eu cancelando aqui PT-1 com PT-1, aí eu vou cancelar esse PT-2 com o numerador que vem em seguida e assim por diante, até que eu cancelo aqui o 1 com 1 e vai ficar com PT sobre P0, que me volta para o índice original. Mais uma vez mostrando que o relativo de preço atende o critério da circularidade. E por fim, o critério de decomposição das causas. Se eu multiplicar o relativo de preço vezes o relativo de quantidade, a gente já viu que isso aqui vai me dar o relativo de valor. Outro conceito que pode ser útil para nós é o conceito de elo de relativo e de relativo em cadeia, né? Ele é interessante quando a gente está comparando índices em épocas adjacentes. No caso em que eu tenho esses relativos, né, de épocas adjacentes, eu denomino eles como sendo elos de relativo. Ou seja, os elos de relativo eles vão estabelecer comparações binárias entre épocas adjacentes. No caso que eu tenho PT com relação a PT-1, QT com relação a QT-1, VT com relação a VT-1 e assim por diante. Ou seja, a base ela vai mudando nela exatamente o período anterior. Ou seja, o meu período de referência ele vai se alterando, né? Vai ser sempre o período atual com relação ao período anterior. Já se eu realizar a multiplicação desses elos de relativo, eu vou obter o que a gente chama de relativo em cadeia. Então aqui eu tenho que seriam os elos de relativo, né? Que seriam, por exemplo, P12, P23, P34, né? Sempre o período atual avaliado com relação ao período anterior. Essas comparações binárias aqui, entre um período e outro, elas são o que a gente chama de elo de relativo. Já o relativo em cadeia é o índice que a gente obtém quando a gente multiplica esses elos. Então, quando eu multiplico P12 vezes P23 vezes P34, assim por diante, até T-1T, vai resultar aqui em P1T. Um outro procedimento interessante que a gente realiza com números índices é a mudança de base. Então vamos ilustrar aqui com um exemplo. Considere que eu tenho uma seguinte série de relativos, né, que ela tem base 100 em 2010 e ela tem aqui então os valores que ela assume nos anos seguintes, 2011, 2013 até 2014. Então o relativo começa em 100, vai para 110, 115, 116 e termina aqui em 2014 com 118. Se eu calcular os relativos de preço, né, tomando aqui o 2010 como sendo o período base, se eu pegar aqui o preço em 2011, se eu calcular aqui o P11 sobre P10, eu vou ter 1,1, né? Lembrando que o índice lá era 110, P12 sobre P10 vai ser igual a 1,15, P13 sobre P10 1,16 e P14 sobre P10 aqui 1,18. Agora vamos supor que a gente quer colocar essa série tendo 2014 como base, ou seja, a gente quer mudar a base de 2010 para 2014. Como é que a gente faz? Então a gente quer obter isso aqui, né? PT, né, que é qualquer período dividido por P14, que seria a nova base. Uma vez que os relativos eles satisfazem as propriedades de reversão e circularidade, nós temos que, por exemplo, P10 sobre P14 é 1 sobre P14 sobre P10. E vai ser o relativo de preço P10 P14. E a gente sabe que se eu avaliar o relativo de preço com base em 2010 em 2010, então eu vou ter que P10 de 10 é igual a 1. Então eu posso escrever dessa forma aqui, ó, P10 10 dividido por P10 14. O P10 10 a gente já sabe que ele vai dar igual a 100, enquanto que o P10 14 vai ser 118. Então a gente consegue obter aqui nosso relativo de preço para a nova base, simplesmente dividindo o índice no período atual pelo índice avaliado no período que a gente quer que seja a nova base, no caso 2014. Então eu pego o índice que era 100 dividido por 118. É a mesma coisa para os demais índices. Quero avaliar o valor de 2011 a preços aqui de 2014, então eu pego 110 dividido por 118. A mesma coisa para os demais, 115 sobre 118, 116 sobre 118, 118 sobre 118. Acho que esse valor aqui ele vai dar 100, né? Vai resultar exatamente na nova base, né, que vai ser 2014. Então, a série de relativos na nova base ela é obtida simplesmente dividindo a série original pelo valor do relativo no ano base desejado. Então, a gente pode finalmente retratar esse procedimento aqui de forma mais genérica por meio dessa tabela aqui. Então, eu tenho aqui os períodos, né, variando de 1 até T maiúsculo, o último período. Aqui vai ser o relativo de preço, considerando a base como sendo T igual a 1. E já, se eu quiser valorar a base como sendo igual a T2, né, basta eu dividir todos eles pelo relativo correspondente, né, que seria PT2 T1. Então eu divido aqui todos esses valores por ele e obtenho a nova base. E esse é o procedimento que a gente faz para poder calcular uma mudança de base. E é isso, esses eram os conceitos introdutórios aqui para a gente tratar com números índices, e a gente vai entrar nos índices propriamente ditos a partir do próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.